Estamos iniciando mais uma vez uma série de estudos na Palavra do Senhor, em qual nós queremos dar prosseguimento nesses próximos dias, entendendo um pouco mais sobre aquilo que a Palavra de Deus traz para nós como referencial para a nossa vida de fé, para o nosso crescimento. Por isso eu te convido nessa hora a podermos estar juntos, falando da vontade de Deus, estudando de forma livre, de forma plena também, né? Vendo a Palavra de Deus pela própria Palavra, né? As Escrituras pelas Escrituras, e através disso trazer para nós um parâmetro daquilo que os servos do Senhor deixaram registrado pela força e pelo poder do Espírito Santo às nossas vidas, onde foi composto todo aquilo que Deus queria trazer para nós compreendermos dele, entendermos a ele, compreendermos como nós devemos nos portar perante ele e a forma que nós devemos viver também aqui na face da terra, até que Cristo volte, mostrando que nós somos de fato pessoas restauradas, renovadas em Cristo Jesus, e que agora nós vivemos uma vida diferente, uma vida não pautada pelo nosso próprio desejo, mas uma vida firmada na Palavra de Deus. Queremos, nos nossos estudos, que nós queremos fazer cotidianamente, semanalmente, mais preciso, estarmos falando de forma bem livre, sobre aquilo que a Palavra de Deus diz. Livre no sentido de deixar a própria Palavra de Deus falar aos nossos corações, sem nenhuma forma de impedimento no quesito humano, ideológico, ou até mesmo, vamos falar, de placas sobre nossas vidas. Por isso, nada melhor do que nós iniciarmos a nossa conversa, nosso bate-papo, o nosso crescimento espiritual, falando sobre a liberdade cristã. Nós, como cristãos que somos, que fomos livres em Cristo Jesus, livres do pecado, livres da morte, e também livres para viver Cristo nas nossas vidas dentro de um parâmetro estabelecido pelo próprio Deus, as nossas vidas à luz da palavra, para nós vivermos. Nós vamos fazer uma análise de forma precisa hoje, depois vamos entender isso melhor, a partir da carta de Gálatas, ou aos cristãos da Galácia, quando Paulo escreve essa carta. O Deus da Bíblia é o Deus da liberdade, isso nós precisamos entender. É algo que Paulo defendeu em seu ministério junto às igrejas. Paulo teve esse conhecimento, essa experiência sobre si, quando ele entendeu a liberdade que Deus trouxe sobre sua vida, embora ele diga, nessa liberdade eu sou escravo, mas escravo de Cristo, e ser escravo de Cristo é viver de forma livre. É isso que nós queremos compreender. 2 Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta, no capítulo 3, verso 17, entendendo que essa segunda carta ele vai dar uma defesa do seu apostolado, ele vai se mostrar a vida da igreja, porque alguns estavam criticando Paulo, mas no verso 17 do capítulo 3 é interessante quando ele diz assim: aqui a palavra Senhor, que quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. Aqui a palavra Senhor quer dizer Espírito, Paulo diz. E ele está dizendo, onde o Espírito do Senhor está presente, ali existe liberdade. Nós vamos estar estudando nesses dias, seguindo mais precisamente a Bíblia na nova linguagem de hoje, para termos mais compreensão do texto na nossa vida, mais precisamente por uma linguagem mais popular.
né, mas não impede de você estar olhando, né, a linguagem clássica que nós temos como referência para as nossas vidas, que é a Bíblia Almeida atualizada também. Na sua defesa, Paulo está baseando a sua vida naquilo que Cristo Jesus fez por ele. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, no seu ministério, Jesus já deixou bem claro, né, para a vida dos seus ouvintes naquele momento e trazendo para as nossas vidas também, né, que ele veio para nos libertar. Justamente para nos tirar principalmente da prisão do pecado que estava sobre nós, mas também libertar de alguns quesitos religiosos, né, imposto ao longo da caminhada do povo de Deus no Velho Testamento, trazendo questões que Cristo veio também nos libertar. A gente vai entender isso ao longo do estudo. Mas em João capítulo 8, verso 32, está registrado algo que nós lembramos e conhecemos de cor. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Paulo, como imitador de Cristo, porque ele mesmo diz aos irmãos na sua época, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele como imitador de Cristo, ele sempre se esmerou em pregar essas boas novas de libertação ou de liberdade. Em Romanos capítulo 6, verso 18 e Romanos 8, verso 21, nós temos um pouco disso que Paulo traz, né, para o contexto da eclesia ou da vida da igreja. Em Romanos 6, 18 ele diz assim, vocês foram libertados do pecado. Isso daqui nós temos essa consciência, Cristo veio nos libertar do pecado. Mas ele diz, ó, vocês foram libertados do pecado, vocês são livres. Mas ele continua, e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Nesse sentido, nós temos que viver aquilo que é justo, aquilo que é direito, aquilo que Deus pede das nossas vidas. E isso se nos escraviza no sentido bom, necessário para a nossa vida, porque isso nos faz ser pessoas realmente que anda de acordo com a vontade de Deus, que se esmera em ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 8 de Romanos também, no verso 21, Paulo também diz para nós, falando assim também, um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo. O próprio universo. Aquilo que Paulo vai falar que a natureza aguarda gemendo o dia da sua restauração, porque quando o pecado veio, a natureza também foi amaldiçoada. Então o próprio universo vai ficar livre do poder destruidor que o mantém escravo e tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Quando ele coloca a questão da liberdade, ele traz essa liberdade aonde? Mais presente nos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam viver essa gloriosa liberdade que Deus os deu através de Jesus Cristo. Declarando essa mensagem que dá liberdade, Paulo então estabelece as congregações da Galácia, uma província romana que estava na Ásia Menor naquela época, isso durante a sua primeira viagem missionária, que se deu lá por volta do ano 47 até o ano 48 da nossa era. Os cristãos da Galácia, eles aprenderam sobre a decisão que estava lá no primeiro concílio eclesiástico dos líderes da igreja, quando houve uma dificuldade de uma imposição que eles queriam vir a trazer para a vida desses cristãos gentios, porque os judeus, quando se convertem a Cristo, eles se convertem, mas trazem também a sua
a sua tradição sobre si, e alguns quesitos dessa tradição é tão forte, tão presente na vida e na cultura desse povo que eles não conseguem vislumbrar de maneira diferente. E eles querem impor isso também aos cristãos. Por isso, em Atos capítulo 15, nós temos o primeiro concílio eclesiástico de uma liderança na vida daquela igreja primitiva para discutir o que era exigência para os cristãos e o que poderia deixar de ser exigência para o cristão. O que estava em discussão muito presente para os judaizantes ou para os cristãos que trazia sobre si, né, a tradição judaica, era a questão da circuncisão. Eu vou ler o texto só para nós entendermos bem essa questão. Atos capítulo 15, verso 22 a 29, diz assim: Então os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta. A questão está aqui. Nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não judeus que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Esses que eram judeus tradicionais. Eles foram até lá, né, com essa questão das recomendações aos gentios que eles tinham que viver os ritos judaicos sobre si. E trouxeram, então, criaram problemas para vocês, diz o texto, a carta, qual eles escrevem. Porém, continuando a carta, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, uma questão conciliar, sem nenhum voto contra ou de forma unânime, escolher alguns homens e mandá-los até vocês. Eles vão com o nosso querido irmão Barnabé e Paulo, que tem arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse concílio entendeu-se o ministério de Paulo de forma mais presente aos gentios. E ele continua: Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre estas coisas que estamos escrevendo. Porque o Espírito Santo entendam o que está acontecendo na vida da igreja, então, nesse verso 28. Porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser estas proibições que são de fato necessárias. Não comam carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam sangue e nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. Não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem estas coisas. Saúde a todos. A questão aqui da recomendação nessas coisas era saúde física para aquele momento que era tão necessário ainda, porque não tínhamos as formas de armazenamento como temos hoje. Então, alguns quesitos tinha por necessidade de prosseguir, e isso os judeus entendiam bem, né, com relação à questão de saúde. Mas a circuncisão, aqueles ritos, né, que foram já cumpridos, os rituais do passado, aqueles sacrifícios do passado que foram cumpridos em Cristo, não eram mais obrigações para os cristãos. Né? E isso estava sendo trazido então agora para os nossos irmãos gentios. Por quê? Porque alguns judaizantes, né, os judeus cristãos, estavam tentando escravizá-los, tentando colocar cargas pesadas sobre eles, né, julgos e fardos sobre eles, né, para que eles pudessem ser recebidos
naquela sociedade religiosa que estava se formando, né, mas de uma forma tradicionalista ainda, insistindo então que os gentios também que recebessem Cristo na sua vida precisavam ser circuncisados para ser reconhecido também como pertencentes ao povo de Deus. Esses eram da tradição judaica, que estavam adentrando então no corpo de Cristo, mas que queriam o quê? Impor tradição que já não era mais necessária também dentro do corpo de Cristo. Algo que às vezes acontece até mesmo em nossos dias, né? Imposição de questões legalistas que não têm necessidade de estar presente em nosso meio para dizer que nós somos povo de Deus ou se somos, que somos mais santos, entre aspas, do que os demais. Eles estavam colocando cargas pesadas, né, julgos e fardos religiosos. Não tem nada a ver aqui com pecados nas suas vidas, mas cargas pesadas para que a igreja gentílica vivesse sobre o peso de uma tradição. A tradição estava muito mais sendo pedida do que verdadeiramente aquilo que Cristo fez nas suas vidas. Tradição essa que Jesus já tinha os libertado, né, quando eles receberam o convite de Jesus. Aqui a gente pode entender o convite de Jesus que está lá registrado em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, quando Jesus diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, né, ou na outra versão, né, estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Sejam meus seguidores, Jesus diz, e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e as cargas que eu ponho sobre vocês é leve. Aquele convite que nós conhecemos mais precisamente na revista atualizada, Jesus está fazendo um convite não por questões de pecado. Jesus está falando sobre questões de religiosidade que estavam sendo impostas. Lembrando que naquela época, um pouco mais de 600 regras que o judaísmo trazia como necessário para viver a vida diária. 615 regras, né, que tinha que se viver diariamente para se mostrar ser filhos de Deus. Coisas que nem os próprios líderes judaicos viviam. Eles colocavam fardos pesados sobre a vida do povo. Jesus fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, né, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração, né, e não vivam mais sobre esses jugos e fardos pesados. É por isso que Paulo frisou, né, para a vida da igreja gentílica, mais precisamente, que estava nascendo, que estava se formando, né, para se tornar o novo Israel de Deus como um todo, junto com os demais judeus, né, Paulo frisou a liberdade cristã nas suas cartas. Nas cartas que ele vai escrever aos cristãos da Galácia, da região da Galácia, aos cristãos de Corinto, à igreja em Antioquia, que nós vamos ter essas cartas no ano 50, 52 depois de Cristo. Assim ele vai estar dizendo a esses irmãos, né, mais precisamente, que eles possam viver de uma forma livre em Cristo. Ele vai defender essa liberdade cristã que nós temos assegurada em Cristo Jesus. É isso que Gálatas capítulo 5, verso 1 vem tratar nas nossas vidas, quando Paulo diz assim: Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem mais escravos novamente. Cristo nos libertou da lei para que nós vivêssemos, né, livres e não mais sermos escravos novamente. Essa é a questão que Paulo vem tratar bem precisamente. Esse texto de Gálatas capítulo 5, verso 1 foi motivo da minha monografia, da minha tese que eu defendi, né, perante a faculdade de teologia. Paulo está, quando escreve aos cristãos da Galácia,
ele vem falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, Paulo vai fazer uma defesa do seu apostolado, para que não houvesse nenhuma dúvida do que ele estava ensinando. Por quê? Porque falar de liberdade, e liberdade cristã ainda, que vem chocar às vezes com algumas formas de tradições que nós queremos ter, ou de algumas imposições, às vezes até mesmo de contexto eclesiástico, particular, de igrejas nas suas individualidades, às vezes é mal compreendido. Porque falar de liberdade às vezes se torna pouco aceito no meio do povo de Cristo. É um fato. Isso daí está presente entre nós, né? Principalmente diante de tradições, né? Tradições que muitos tomam sobre si, de tradições não apenas religiosas, mas tradições familiares que vão sendo carregadas, vão sendo levadas, tradições culturais que vão sendo trazidas para o nosso meio. E Paulo então ele vai falar o quê? Para eu ensinar vocês, eu não vou ensinar de mim mesmo, Paulo está dizendo. Por isso ele vai defender o seu apostolado, mostrando o quê? Que o seu apostolado era por intermédio de Jesus Cristo e de Deus, o Pai. Ele começa a sua carta em Gálatas capítulo 1, verso 1, ele começa dizendo dessa forma: eu, Paulo, escrevo esta carta aos cristãos da Galácia, eu que fui chamado para ser apóstolo. Então ele coloca o seu chamado de apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa. Não foi por um grupo de pessoas que eu fui chamado e não por uma pessoa em particular. Mas aí ele coloca, mas o seu chamado para ser apóstolo, ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus da morte. Ou seja, ele foi chamado apóstolo por Jesus Cristo e por Deus. E por isso, o que ele falava tinha também o que? Autoridade. O seu ensino tinha autoridade. Autoridade no apostolado que foi dado por Cristo e foi dado pelo próprio Pai. No verso 14, ele ainda diz do capítulo 1, quando vi que eles estavam agindo direito, não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos, você é judeu, mas não está vivendo como judeu e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Essa briga que Paulo então vai ter, uma briga entre aspas, com Pedro, porque Pedro quer fazer com que, como apóstolo também, ele quer impor como apóstolo que esses cristãos tenham que viver de acordo com aquilo que a tradição está trazendo e estão colocando sobre Pedro essa questão e estão colocando Pedro na parede para que Pedro tome essa decisão. E Paulo fala, olha Pedro, você que é judeu não vive mais nem como judeu, porque você aprendeu o que é liberdade em Cristo, como que você quer que eles vivam como judeus então? Olha que você foi chamado apóstolo por Cristo, assim como eu fui chamado apóstolo por Cristo. Devido à sua revelação, então, Paulo, junto com Barnabé e Tito, eles vão para Jerusalém para tratar dessa questão da circuncisão que estava sendo imposta aos gentios. Ele vai conversar com os demais apóstolos e com os presbíteros das igrejas que estão sendo formadas. Por causa desse rito que estava sendo pedido para que os não-judeus possam ser reconhecidos também como cristãos. E Paulo vai falar, não é assim que as coisas funcionam, porque não é assim que Cristo ensinou. Porque se Cristo não ensinou, porque nós queremos ser essa igreja agora dessa forma? Ali, então, nessa reunião, Tiago, Pedro e João vão reconhecer que Paulo recebera poder a fim de ser apóstolo para as nações. Eles vão entender esse ministério na vida de Paulo a partir desse momento. E quando Pedro, mais tarde, separou-se dos cristãos gentios em Antioquia, e vai estar mais precisamente com os de Jerusalém, por temer então
os cristãos judeus, né, que estão lá em Jerusalém, e por querer também viver politicamente correto com aqueles irmãos, ele começa a querer impor tradições religiosas judaicas, e Paulo então vem e o repreende nesse momento. A carta de Gálatas aos cristãos da Galácia, Paulo ele denuncia que ele fez isso, ele mostra que ele fez isso porque era necessário na vida de Pedro também e na vida dos irmãos que estavam querendo viver algumas imposições de uma igreja judaizante que estava lá em Jerusalém, querendo que todas viessem a viver da mesma forma. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 11 a 14, que vai nos mostrar bem melhor essa questão. Diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele, Paulo falando, em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro, tomavam refeição com os irmãos não judeus. Então, enquanto não havia judeus no meio, né, eles estavam ali só com os gentios, todos estavam vivendo bem tranquilo, sem problema, né, vivendo uma liberdade bem maior, né, naquele momento. Mas depois que os judeus apareceram, né, aqueles religiosos apareceram, eles mudaram de figura. Eles pararam de ficar com os gentios com medo da reação desses religiosos. Algo não muito diferente do que acontece nos nossos dias também. E diz o texto: mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor da circuncisão, de circuncidar os não-judeus. Então Pedro fez o quê? Os judeus chegaram, até agora estava tudo bem, mas então agora deixa eu sair do meio desse povo, porque senão eles vão interpretar mal. E eu não quero me expor em cima disso, porque eu não quero criar caso com esses religiosos, né? Esses que são mais poderosos, por assim dizer. Era algo que estava acontecendo naquele momento. Verso 13. E também outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. Olha só, Pedro faz isso, os outros olham para Pedro, né, os outros que eram de uma visão mais tradicional, e começa também a viver aquela tradição, né, e sair de perto dos outros de forma hipócrita, como Pedro. E quem está dizendo isso? Paulo. E até Barnabé. Olha só, Barnabé que caminhava com Paulo, Barnabé que chamou Paulo, né, quando ainda Saulo. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Às vezes a religiosidade nos leva a viver algo que não é bíblico mesmo. Aquilo que Jesus já fez e já nos libertou, e a gente passa a deixar de lado, né? Por quê? Porque a gente quer viver, né, aquela aura religiosa que às vezes está fugindo daquilo que Cristo fez. Isso é hipocrisia, e é isso que Barnabé estava fazendo também. Verso 14. Quando vi Paulo falando que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, a questão é, o Evangelho é desta forma e é assim que diz a palavra de Deus. Eles estavam vivendo de uma forma diferente, né, por uma tradição. Então, Paulo vai olhar isso à luz do Evangelho, e ele diz assim: eu disse a Pedro na presença de todos. E é interessante, ele não chamou para uma conversa particular. Ô Pedro, vamos aqui, vamos conversar e resolver esse negócio aqui, porque você está agindo diferente. Não, ele falou na frente de todos. Faz isso hoje para ver o que acontece. Eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Deixa de ser hipócrita, Pedro. É isso que Paulo vai trabalhar. Olha, Cristo já nos libertou disso. Então o que você quer fazer esses que foram libertos por Cristo a viver dessa forma? Paulo tinha autoridade para isso? Tinha, porque ele tinha uma autoridade apostólica vinda de Cristo e do Pai. De Cristo e do Pai, não de homens, mas do próprio Deus na sua vida. Ele tinha convicção do seu chamado apostólico.
Né? E isso é importante para aqueles que são chamados em Cristo Jesus. Porque os que são chamados em Cristo Jesus têm que ter essa convicção sobre si. Né? Eles não podem estar o quê? Embasados simplesmente em questões humanas, em valores humanos, em política humana eclesiástica. Primeiro, palavra de Deus na sua vida, fazendo com que ele viva uma vida nova. Em segundo lugar, entender que o seu chamado foi feito através do Senhor da igreja, do dono, do proprietário da igreja, que é Cristo Jesus. No tema liberdade cristã, então, que Paulo vai trazer para a vida da igreja, ele também apresentou um poderoso argumento sobre ser justo. Como pode alguém ser declarado justo? De que apenas pela fé em Jesus Cristo é que alguém pode ser declarado justo. Não é você fazer outras coisas a não ser aquilo que Cristo pede. E entender a graça de Cristo sobre sua vida. Essa graça que nos justifica. E é falta de juízo. Quem está dizendo isso? Paulo. De não entendermos isso na fé cristã. Depois, se você tiver oportunidade, abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 2, verso 15, até o capítulo 3, verso 29, e leia sobre isso. E ele vai falar bem presente sobre essa questão. Vou fazer uma leitura bem rápida desse texto, na linguagem normal nossa, em Gálatas, só para a gente entender um pouquinho melhor essa questão sobre vivermos de forma mais ajuizada a nossa fé cristã no chamado de Deus em nossas vidas. Verso 15, ele começa a dizer assim: nós judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo. Também temos crido que Cristo Jesus, para que fosse justificado pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obra da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo morreu para nos dar liberdade, e isso vem de forma gratuita, ele está falando. E olha o que ele começa dizendo no capítulo 3, verso 1. Ó Gálatas, insensatos, tolos, sem juízo, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Como que vocês receberam o Espírito de Deus na vida de vocês? Foi pelas obras da lei ou pela tradição, né, da lei, ou foi pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? E aí ele começa a falar sobre Abraão nesse quesito da lei, né?
O que Paulo está falando aqui? Como que alguém pode ser declarado justo? Como que nós podemos ser justificados? Nós somos justificados em Cristo Jesus, pela graça, por aquilo que Ele fez por nós. Ao nos libertar lá naquela cruz, ao tomar sobre si toda a maldição que estava imposta sobre nós e nos dar a liberdade para nós vivermos o bom de Deus e vivermos o reino de Deus. Nesse tema então de liberdade cristã, Paulo apresenta esse poderoso argumento de que é apenas pela fé em Cristo Jesus que alguém é declarado justo. É falta de juízo não entender isso. É isso que ele está dizendo. Os Gálatas, os cristãos da Galácia, eles receberam o Espírito de Deus. Mas eles receberam o Espírito de Deus não devido às obras da lei ou tradições outras. Não era por questões que eles tinham que fazer ou estavam fazendo, mas por terem sido aceitos nas boas novas pela fé. Fé é esse que eles tiveram ao ouvir a palavra de Deus. Por isso, os genuínos filhos de Abraão têm fé, e é por isso que ele vai retratar sobre Abraão. Depois você pode olhar a isso na continuação do texto. Mas os indivíduos que tentam mostrar-se justo por obras da lei estão sob maldição. Cristo nos tirou da maldição lá na cruz do Calvário para depois nós voltarmos a buscar a maldição sobre nós? Não. Os genuínos filhos de Abraão têm fé, mas os indivíduos que tentam mostrar-se justo por obras da lei estão sob maldição. Por quê? Porque não conseguem guardar a lei de modo perfeito. Quem pode guardar a lei de modo perfeito? Ninguém, só Cristo cumpriu toda a lei. De fato, e é isso importante nós entendermos, a lei se tornou manifesta às nossas transgressões. A lei mostrou quanto pecadores nós somos. A lei era para nós como um tutor, como um ensinador, tomando conta de nós e nos conduzindo e nos levando para Cristo, entendendo que nós precisávamos de Cristo. E é isso que Paulo vai tratar com a questão da liberdade cristã. Nós somos livres porque nós chegamos em Cristo, entendemos o nosso pecado porque a lei nos condena, porque mostra o pecado sobre nós. Mas como ser livre, como ser justo? Somente através de Cristo Jesus, mediante a sua morte. E é mediante a morte de Cristo lá na cruz do Calvário que Ele nos livrou daquilo que a lei colocava como peso sobre nossas vidas. E é isso que Paulo vem falar para os cristãos de Galácia. Vocês já foram livres, permaneçam firmes nessa liberdade que Cristo já conquistou para vocês lá na cruz do Calvário. Mas os seguidores têm que então, de Cristo, seguidores de Cristo, têm que então estar firmes nessa liberdade cristã. Depois prossiga lendo o texto de Gálatas, capítulo 4, até o capítulo 6, verso 18, e você vai entender melhor essa questão. Portanto, os cristãos da Galácia, meus queridos, precisavam fazer o quê? Resistir. Resistir o quê? A quem tentasse induzi-los a aceitar um jugo de escravidão. Esse jugo de escravidão não está no quesito do pecado, mas da imposição legalista de tradições que queriam tirar o foco de Cristo, do que Cristo fez, de forma perfeita lá naquela cruz por nós. Então eles tinham que resistir a quem tentasse, as pessoas que viessem tentar induzi-los a aceitar novamente um jugo de escravidão em forma do quê? De leis novamente sobre si, leis ou tradições que viesse capacitar eles a conquistarem o céu, e através disso talvez nem precisasse de Cristo então. Cristo seria quase que uma segunda opção na sua vida, porque a forma da lei e a forma da tradição já os colocaria como cidadãos dos céus. Temos que ter cuidado, tradição é bom, meus queridos, não vou dizer que não é bom. A lei é necessária na nossa vida, mas o nosso foco primário é Cristo. Temos que olhar tudo isso em Cristo. Não podemos olhar tudo isso em pessoas, mas em Cristo Jesus.
Por isso que aqueles cristãos da Galácia também deveriam fazer o quê? Aprender a viver a liberdade cristã sem abuso. Liberdade não é libertinagem. Toda a nossa liberdade está afirmada em Cristo Jesus, por isso também não pode ser viver de qualquer forma. Assim, e nós vamos ter aí no capítulo 5 e 6, prosseguindo de Gálatas, Paulo falando para os cristãos fugirem das obras da carne, que traduzia imoralidades sobre suas vidas, e deveriam evidenciar sobre eles o fruto do Espírito de Deus nas suas vidas, fruto do Espírito que só existe na vida daqueles que têm Cristo como Senhor sobre si. Aqueles que buscavam escravizar esses irmãos com a religiosidade da tradição legalista, apresentavam até mesmo uma aparência agradável. Mas essa aparência agradável era aquilo que viviam também alguns fariseus na época de Cristo. Uma aparência agradável na carne, no exterior, mas por dentro não viviam de fato uma vida nova. Uma aparência que fazia com que eles não viessem a ser perseguidos, né? Uma aparência que ia mostrar neles um orgulho, vinha trazer uma arrogância sobre si. Jesus condenou tanto isso entre os religiosos na sua época. Uma religiosidade firmada na tradição legalista tão somente. Jesus veio para nos libertar dessas questões, dessas amarras que às vezes nós queremos viver na nossa vida. Por isso que Paulo mostrou que nem a circuncisão e nem a incircuncisão é alguma coisa. Nenhum e nem outro é alguma coisa. Por quê? Porque a liberdade cristã para Paulo era viver a vida nova em Cristo Jesus. Uma vida centrada unicamente em Cristo Jesus. E como nós vamos entender essa vida nova em Cristo Jesus? Através do fruto do Espírito que vivemos e não das obras que a carne às vezes produz sobre nós. E é dessa forma então que Paulo vai fazer o quê? Vai orar pelos cristãos da Galácia, pedindo que a paz e a misericórdia viessem a estar sobre suas vidas, o qual ele chama do Israel espiritual, do Israel de Deus naquele momento, sobre essa nova criação que eles estavam vivendo. Concluindo, meus queridos, esse primeiro bate-papo nosso, a carta de Paulo aos Gálatas, aos cristãos da Galácia, nos ajuda a resistir àqueles que buscam a querer nos escravizar em sentido espiritual e querer tirar o foco de Cristo como principal coisa sobre a nossa vida. Que esta carta também venha nos ajudar a evidenciar em nós a necessidade do fruto do Espírito na nossa vida e nós ficarmos firmes de fato na liberdade que Cristo deu sobre nós. Para isso nós vamos ter que mostrar marcas de cristãos que nós somos e que entendemos a liberdade cristã. Paulo escreve no capítulo 6, verso 17, dizendo assim: para terminar, que mais ninguém crie dificuldade para mim, pois as marcas no meu corpo mostram que eu sou escravo de Cristo, tão somente de Cristo. As marcas de Cristo têm que estar na nossa vida. Cristo vive em mim, não vivo mais eu. Essa marca precisa estar presente. Essa marca não precisa estar vinculada a pressões religiosas, pressões legalistas sobre minha vida, mas sim sobre aquilo que Cristo fez em minha vida. Em alguns da antiguidade, nós vemos, em alguns povos da antiguidade, nós vemos que os escravos eram marcados para indicar quem era seu dono. Desenhos eram assinalados a ferro e brasa sobre si, ou escrito algo em seu corpo. Sem dúvida, muitos dos abusos físicos que foi infligido ao corpo de Paulo, por causa de ele ser um servo de Cristo, deixou sobre ele cicatrizes sim, o que comprovava a sua afirmação de ser um escravo fiel, pertencente a Cristo, escravo que fora perseguido, mas permaneceu fiel a Cristo Jesus, perseguido até por religiosos, até pela religiosidade naquele momento. Quando ele defende o seu apostolado
lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 22 a 27, né, ele diz assim: eles são servos de Cristo, falando sobre aqueles que se diziam apóstolos, mas não eram, mas sim enganadores e mentirosos, porque queriam colocar questões na vida dos cristãos que não tinham a ver com Cristo. Essa questão da liberdade e da religiosidade. E Paulo pergunta, eles são servos de Cristo? E aí Paulo vai defender o seu apostolado dizendo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isto, eu esteja falando como se fosse louco. Pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chibatadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigosos na cidade, no deserto e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseira, muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede, tem me faltado casa, comida e roupas. Paulo fala que ele foi sempre afligido, ele tem as marcas de tudo isso na sua vida. Talvez essas fossem as marcas que ele se referia, mas também quando ele escreve aos cristãos da Galácia, ele tinha em sua mente a vida que ele levava como cristão, como seguidor de Cristo, evidenciando o fruto do Espírito de Deus na sua vida, no exercício do seu ministério, que às vezes traziam sim essas questões sobre si. Portanto, meus queridos, entender a liberdade cristã se faz necessário para nós não permanecermos mais presos novamente ou voltarmos a estar presos a julgos religiosos, a julgos impostos sobre nossas vidas. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuemos firmes como pessoas livres e não nos tornemos escravos novamente. Gálatas, capítulo 5, verso 1. Espero que tenham entendido um pouco sobre esse tema que nós vamos trabalhar nos próximos dias e que possamos entendê-lo melhor, né, a cada dia em nossas vidas, para sabermos viver de fato, né, a vida cristã tão bela, tão boa e tão leve que Jesus trouxe para nós, tirando todo o peso sobre nossas vidas, né. Para isso, vamos estar estudando sobre esses quesitos. Se ficou alguma dúvida, fala comigo. Se tem alguma questão nesse bate-papo que você ficou sem compreender, né, manda no meu WhatsApp as dúvidas que nós vamos estar tirando, né? Estou aqui para ajudar como servo de Deus, né? Manda pelo meu e-mail, manda pelo meu número que vai estar no site. Você vai poder interagir melhor também para nós compreendermos melhor, né, nosso bate-papo que se inicia a partir de agora, né? Toda semana nós vamos ter um bate-papo e toda semana também eu vou trazer uma mensagem bíblica para os nossos corações, para nós compreendermos a vontade de Deus em nossas vidas nesse período que nós estamos vivendo, né, muitos de isolamento até agora. Deus nos abençoe e que possamos prosseguir avante. Um forte abraço desse irmão em Cristo Jesus.